Gente, boa noite a todos e todas. Estou me sentindo muito contente de estar aqui, de vir de novo, agora aqui na frente. A gente fica um pouco nervosa porque é uma tarefa importante, né? E que eu coloco uma importância nisso, e também porque é uma honra poder usar do nosso tempo, que é tão precioso, para poder falar das coisas do Cristo, né? Então, que isso seja uma proposta para o nosso dia a dia também, cada vez mais, que a gente use do nosso tempo, em todos os espaços, em todos os momentos, para poder compartilhar a palavra, para poder falar de Jesus sem ter vergonha disso, sem, o que será que eles vão pensar, né? Eu estou falando, toda hora eu tenho que falar alguma coisa da Bíblia, de Kardec, que a gente não tenha vergonha de falar, porque traz muita alegria mesmo. E antes de falar de auto-perdão propriamente dito, eu preciso passar algumas outras questões antes, né? Então a gente tem 3 pontos principais que eu pensei para a noite de hoje, para a gente chegar e falar mesmo do auto-perdão daqui a pouquinho. E vamos começar a pensar na culpa, né? Que é esse sentimento que todo mundo conhece, de um jeito ou de outro. Mesmo que a gente não saiba dizer muito bem sobre ela, de alguma forma, em algum momento na nossa vida, a gente já experimentou. É igual a sensação de liberdade, né? É difícil definir, mas a gente sabe mais ou menos como que é. Tanto que a gente busca, né, a liberdade. Da mesma forma que a gente entende que a culpa é um fardo e a gente tenta se livrar, né? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente também tenta ficar com essa culpa. Então a gente acaba que começa a se relacionar com esse sentimento, que exige uma educação mesmo emocional, né? Uma certa inteligência emocional do espírito, né? Para lidar com esses sentimentos. Vamos falar também de remorso, né? Que está ali pertinho, arrependimento, tá? Para aí sim poder chegar no perdão. Porque, como eu coloquei ali, a culpa é um sofrimento obtido após comportamento reprovável. Algo em nós indica que aquele comportamento foi reprovável, feito contra nós ou por nós contra nós mesmos, né? Mas reprovável. Existe uma noção do que é certo e do que é errado aí, né? De moral. O perdão, ele é um processo de mudança em relação à ofensa. Mas para entender o que é perdoar, por que perdoar é diferente de desculpar, e essas nuances, né, a gente tem que entender a culpa também, para saber do que a gente quer se livrar. E o auto-perdão, que é perdoar, mas a si mesmo, por uma falha cometida. Então é uma relação que se dá mais internamente, do espírito com ele mesmo, tá? Então, antes de falar de auto-perdão mesmo, eu vou passar um pouco nesses outros temas, usando para isso uma história, uma parábola que Jesus nos contou, que é até famosa. Não sei quem reconhece pela imagem, mas é a do filho pródigo. Ela é usada em outros contextos que não exatamente sobre o perdão, mas eu escolhi trazer para ilustrar com personagens comportamentos que são muito humanos, né? E que a gente, se não tiver no momento atual como o filho pródigo e tiver como filho mais velho, que é o egoísta, às vezes mais para frente a gente vai estar como filho egoísta e outra pessoa como filho pródigo. Às vezes a gente pode estar na figura do pai dessa história, né? Então, ao longo da vida, em vários momentos e oportunidades, a gente pode assumir esses papéis. Então, a ideia é a gente se inspirar nessa parábola para refletir nos nossos comportamentos e entendendo qual é a direção que Jesus nos indica que é a certa a se seguir, né? Eu trouxe por escrito a parábola porque tem alguns detalhes muito preciosos que eu não queria deixar passar. Eu vou ler com vocês.
Está em Lucas, eu viro daqui, está em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 e 32. Eu vou ficar de costas só um pouquinho. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nessa primeira parte, é interessante a gente notar que naquela época, naquela cultura, que é muito patriarcal, não era qualquer coisa, não era um simples detalhe o filho mais novo ter pedido a parte dele na herança. E isso também dá um motivo para o filho mais velho ter se sentido como ele se sentiu também nessa história. O filho mais velho não era só o que nasceu primeiro, né? Ele era de fato patriarca, ele era o primogênito. Ele é que iria assumir todas as responsabilidades que o pai tinha. Então, para o filho mais novo pedir a herança, era um peso. Ele, de certa forma, até tinha essa certa liberdade de poder sair. O filho mais velho, ele já nascia com esse propósito colocado ali. Tanto que se o irmão mais novo morresse, por exemplo, e tivesse deixado alguns bens, os bens não passariam para os filhos do irmão mais novo, passariam para o irmão mais velho, né? Que é o primogênito, o patriarca ali daquela família. Só para a gente ter uma ideia da importância de ser o primogênito nessa história. E também para a gente entender que essa ideia da herança também era algo muito sério, para ele poder pedir a parte dele na herança com o pai ainda vivo, né? Isso também já não seria de bom tom até hoje, né? Porque de fato não era um bem que ainda era dele, pertencia ao pai, mas ele não estava pedindo uma soma, uma quantia de dinheiro, era de fato a parte da herança. Só para a gente entender que isso foi algo muito significativo, tá? E aí, a grande fome que aconteceu na região, é legal a gente pensar também que foi uma intempérie, assim, algo que não depende do nosso controle, né? A gente, independente de fazer boas ou más escolhas, acontecem um monte de situação que estão além do nosso poder de decisão e de controle, né? Mas estão dentro do que a providência divina determina, né? A gente tem sempre que lembrar. Então aconteceu muitas situações aí nessa história que levou ele a se sentir, né, naquela situação de miséria e passando fome e gastando todo o dinheiro dele que não dependiam dele, né? Mas tem algo ali muito importante que diz: ele desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Isso é totalmente sobre o controle dele. Como gastar o dinheiro que ele tinha estava totalmente dentro do poder de decisão dele. Então, por mais que viesse uma crise, por mais que o tempo não permitisse ter uma boa colheita, ou ele tivesse que trabalhar em situações muito ruins, como ele iria gastar aquela parte da herança dele, é o livre-arbítrio dele ali. Então é legal a gente perceber isso também. Muitas coisas acontecem fora do nosso controle, mas no nosso livre-arbítrio, nem Deus interfere. Ele respeita, ele não dá essa chance de poder tomar nossas próprias escolhas e receber não as recompensas, às vezes não são recompensas, às vezes são consequências ruins, né? Por essas escolhas também. Ok? Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados.
A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Em certo momento, esse filho que saiu da casa do pai decidiu voltar. Não de qualquer jeito. Ele estava passando fome, estava mal vestido, não estava sem afetos, sem pessoas que o acolhessem. Ele estava trabalhando para poder, em troca de comida, e mesmo assim quase não tinha comida. Imagina, ele desejava comer o que os animais estavam comendo, né? E ele resolveu voltar. É muito importante a gente observar a postura que ele assume quando resolve voltar. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. É aquilo que eu estava falando. Hoje, a gente entende, mas como assim não sou digno de ser seu filho? Porque ele já tinha pegado a herança. É como se ele tivesse sido deserdado. Não, você já pegou a sua herança. O patriarca da família não tinha mais nenhuma obrigação moral para o entendimento daquela época com aquele filho. Não, eu já fiz a minha parte com você. Então, a partir de agora, se acabou o dinheiro, não há mais nada que eu possa fazer. Não estaria errado, nem moralmente falando e nem para a lei mosaica daquela época. Então, assim, é interessante a gente ver, ele assume essa postura: para que meu pai me aceite, me trate como um empregado. Pelo menos eu vou ter o que comer, né? Assim, talvez eu ainda tenha uma chance de conseguir voltar para casa. Depois a gente vai comentar mais sobre essa postura dele. E ali também a compaixão do pai. Essa parábola, ela é usada muitas vezes para falar, colocando que esse pai da história é Deus e os filhos é a humanidade, para mostrar essa compaixão divina com um filho que toma más decisões ou que se afasta da fé, da religiosidade, do caminho correto, né, do bem, e resolve voltar. Então mostra muito essa parábola também, essa relação que Deus tem com a humanidade, com os espíritos que estão em evolução, que estão buscando se aprimorar e que se arrependem dos erros que já cometeram e querem buscar um caminho mais tranquilo para a própria evolução espiritual. É uma análise perfeita também. Mas não vamos focar exatamente nessa parte hoje para entender esses comportamentos das personagens, né, da parábola. Mas eu tinha que falar essa compaixão desse pai. E aí a gente começa a se pensar também no lugar de cada um desses homens. E se eu fosse esse pai e tivesse esse filho voltando? E se eu fosse esse filho que gastou todo o dinheiro por escolha minha mesmo? Não me roubaram dinheiro, eu fui irresponsável e gastei de modo leviano. Eu voltaria? Como eu voltaria? Que postura será que eu iria adotar? Então, é esse o exercício dessas perguntas, assim, para a gente ir refletindo. Jesus continuou contando a parábola. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Olha essa postura também, né? Não era só um filho que voltou. Ele não precisava ter feito isso. É um sentido de caridade também. Ele não fez porque ele era obrigado. Ele não precisava. Mesmo assim, ele tomou essa postura de alegria também. Ele não só aceitou de volta e deu o suporte material para aquele filho. Ele estava verdadeiramente feliz com esse retorno. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo.
Ainda mais naquela época que não tinha WhatsApp para mandar uma foto, dizer onde estava, se estava bem. Ele saía e não se tinha notícia mesmo. Você não sabia se ia dar o filho como vivo ou como morto, né? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Quantas vezes não é a gente que fala palavras como essas, né? É uma situação muito comum. É muito humano mesmo, né? Era o que Jesus queria mostrar com as parábolas, contar pra gente histórias atemporais e que iam continuar mantendo a essência de verdade nelas, pra gente, independente de tempo e de lugar, né, encarnado ou desencarnado, continuar se inspirando nessas histórias para aquilo que fosse importante naquele momento, né? É sensacional. Ó, a história continua. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Muitas vezes a gente fala assim também, de quando eu faço tudo certo ninguém nota, mas é só eu dar uma escorregada, todo mundo vê. Essa é a postura do filho mais velho. Poxa, mas eu estava aqui o tempo todo e era como se não fosse ninguém. Ele que fez escolhas erradas e teve consequências ruins. Naturalmente, né? Uma ação ruim vai gerar uma consequência ruim. E aí quando ele volta, você o aceita dessa forma? É difícil de entender em quem estava no lugar dele, que teve que assumir todas as responsabilidades, que cresceu com todo um peso daquela época e daquela cultura, né? No contexto que Jesus estava falando, para quem estava ouvindo Jesus contando essa história ali também. De ser essa pessoa, eu assumi todas as responsabilidades, porque ele errou, aí agora ele volta e é assim, né? E você vai dar mais para ele do que está dando para mim. Mas tem um detalhe ali também que às vezes a gente não percebe. Esse pai fala para o filho: tudo que eu tenho é seu. Isso, além de ser uma responsabilidade, é uma honra também. Porque se ele é o patriarca e é uma das figuras mais importantes, né, que vai sustentar toda a família, não é só um peso. A gente tem que pensar que é uma honra estar a serviço. É uma honra, a gente tem que cultivar esse sentimento na gente. Deve ser uma honra servir e ajudar as outras pessoas, né? Não pensar como se fosse sempre um peso. E aí agora falando, né, de culpa, de remorso e de arrependimento. Nessa postura do filho que sai, faz más escolhas e decide retornar. Eu trouxe um outro pedaço aqui também para ler com vocês, de Emmanuel falando no livro Pensamento e Vida. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. Muitas vezes, quando a gente começa a ter um entendimento do erro, a gente estaciona na culpa. E aí perde uma grande e preciosa oportunidade de melhoramento íntimo, né? O que Emmanuel está falando ali, ó, quando fugimos ao dever, a gente sabe qual é o dever,
E a gente sabe que está fugindo. Por isso que é incrível a gente recordar, quando os Espíritos nos dizem, na codificação, que as leis naturais, as leis divinas, elas estão inscritas na nossa consciência. Porque independente do tempo e do lugar, se eu sou muito evoluído pouco, se eu fui criado numa religião cristã ou não, se eu já ouvi falar em Jesus ou não, independente de qualquer situação, eu vou ter na minha consciência pesada um indicativo se o que eu fiz foi bom ou foi ruim, foi certo ou foi errado, né? Não que seja tudo sempre preto no branco. A maior parte das escolhas na nossa vida não são assim tão simples. Isso é certo, então tá ok. Às vezes a gente não sabe mesmo. Mas a gente está aqui encarnado para esse exercício de ir depurando a nossa reguinha, de medir o que é certo e o que é errado, né? De ir abrindo mão do nosso egoísmo, buscando uma atitude de mais humildade, né? De menos orgulho. A gente tem que, de fato, se comprometer com esse objetivo para a nossa vida. Porque agora, eu posso até não estar passando por nenhuma situação onde eu me sinto culpado, onde eu esteja no desafio de ter que perdoar alguém. Só que mais cedo ou mais tarde, isso pode acontecer. Ninguém está imune, né? Mais cedo ou mais tarde a gente pode estar no lugar do filho mais velho, ou do filho mais novo, ou do pai, que vai escolher se vai perdoar ou não alguém, se vai fazer mais do que o necessário porque é o certo, porque às vezes a gente está fazendo o que a nossa sociedade diz que é bom, mas lá no fundo, será que é o suficiente? Porque às vezes não é só fazer o bom ali, cumprir o protocolo. Às vezes a gente tem que ir além mesmo. Mas eu já estou fazendo a minha parte e aí vou lavar as mãos? Não. Às vezes a postura do cristão é fazer mais bem do que o necessário, porque é o bem que é possível de ser feito. Então são coisas para a gente pensando. O pai, ele poderia apenas ter falado, tá bom então, comida, roupa. Isso era o necessário, ele foi além, né? Ele doou aquilo que era muito mais precioso do que o suporte material, que era a alegria, o acolhimento, e o entendimento daquela postura daquele filho, né, que mesmo no direito dele, de pedir a herança e de ir embora, se arrependeu e resolveu voltar. Né? Se o filho tivesse ficado numa postura de só ter a culpa dele, ele não teria voltado, né? Ele não teria tido essa oportunidade de passar pela festa, por vários momentos felizes que haveriam ali depois, né? Então é isso. O remorso é quando a gente fica remoendo. E a gente faz muito isso. Muitas vezes por hábito. Mas se a gente aprende a ter um hábito, a gente pode aprender a não ter mais. É tão difícil quanto. Mas se a gente aprender uma coisa, a gente pode aprender outra. Ou pode desaprender também. Eu fico pensando como que aprender a ler é difícil. É muito difícil. Aprender a andar também é muito difícil. Ter hábitos, escovar dente, às vezes de se sentir, sabe? Eu tô precisando tomar um banho. São hábitos. Só que a gente naturaliza esses hábitos. São coisas que a gente não nasceu sabendo e aprendeu a fazer. Claro que assim, tem sempre uma questão que é uma instrução que a gente pode trazer do espírito, né? Habilidades e aptidões que o espírito traz. E aí quando ele reencarna, ele vai ter mais ou menos facilidade em determinadas tarefas. Mas de modo geral, para todo ser humano, é muito difícil aprender. E a gente consegue aprender, né? E a gente não lembra mais como é difícil. Então, eu fico pensando que certos hábitos morais, emocionais, é uma questão mesmo de disciplinar. Como teve alguém para ir disciplinando a gente a ter que escovar o dente, né? A mãe, o pai, quem cuida, disciplinando a ter sempre que escovar o dente, ter sempre que tomar banho, a ter sempre a hora de dormir, a ter que trocar a roupa, não pode sair de pijama, tem que trocar a roupa. A gente faz isso com a criança. A gente consegue disciplinar a criança e ela vai ter esses hábitos depois. Só que
de um modo geral, com o espírito, quem faz isso? A vida vai fazendo. As oportunidades vão aparecendo, os nossos mentores vão nos ajudando, né? Como os pais, né? As avós, enfim, os avós, eles iam ajudando a gente também quando criança, né? Só que a gente também tem que querer receber essa ajuda. Ok? Então é isso. Vamos seguir. Mais um trechinho para a gente pensar. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento. Então Emmanuel já está dizendo assim, olha, se você tem na sua consciência que é certo, que é errado, e você se desvia disso, você vai ter aquela dor que vai falar assim, oi, você está saindo do caminho, volta aqui. É para isso que ela serve, para nos ensinar. Só que quando a gente pega essa dor, fica remoendo, transforma numa situação às vezes até maior do que é, pega aquela lembrança e vai aumentando. Com o passar dos anos, aquilo vai tomando outras proporções. Perde o objetivo inicial, que era de nos ensinar, de nos empurrar a fazer uma atitude correta e melhorada, e vira apenas algo que vai continuar conosco, no nosso íntimo, sem trazer essa melhora, sem trazer essa reforma íntima, né? Então é uma coisa boa. Arrepender é muito necessário, porque mostra isso. Eu reconheci o que eu fiz de errado e só sou capaz disso porque eu estou entendendo o que é o certo e o que é errado. E isso é bom. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Assim como o André Luiz falou, não foi o André Luiz que falou, era alguém que estava falando para o André no nosso lar, no trechinho que foi lido no início, que diz... dá a entender isso, né? Que essa culpa, essa falta de perdoar, a gente vai levar isso como uma prisão, como um aprisionamento dos nossos sentimentos por várias vidas, se assim a gente continuar mantendo, né? Ali também. O ingresso inquietante na escola das longas reparações é a Terra, é onde a gente está agora. Ó. Nós estamos ingressados nessa escola das longas reparações. Não é só para passear, né? Não é só para pegar a nossa herança e falar, tô indo, e sair pelo mundo. Não. A gente até pode, com o nosso livre-arbítrio, tomar essa decisão, mas as consequências não vão ser tão boas, porque não é esse o objetivo. E a gente está se negligenciando e negligenciando as outras pessoas também, negligenciando um planeta que a gente vive, né? Perdendo tempo e energia com coisas que são passageiras, né? Que são as coisas materiais. Elas começam e acabam. E as coisas do espírito, elas são permanentes. Vou falar isso daqui a pouco. Eu achei isso que eu destaquei sensacional. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva. Só que a gente pega a nossa culpa e faz o quê? Aumenta. Pega a nossa culpa e fica remoendo. Pega a nossa culpa e não se responsabiliza. Sendo que a culpa, quando a gente sabe o que fazer com ela, é uma oportunidade da humildade, de cair em si, da tomada de consciência. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei que o que eu fiz foi o errado. Eu vou admitir isso. Eu não vou culpar, eu fiz errado, mas também o meu irmão era muito chato, o meu pai não me tolerava, na história ali, né, da parábola que a gente leu. O irmão mais novo podia inventar vários motivos para ele ter feito o que fez e continuar culpando as outras pessoas. Ao invés de ter essa humildade aqui, de assumir a atitude que foi ele que fez. Ninguém fez no lugar dele, né? E a gente tem que reconhecer essa justiça também. Porque quando a gente toma uma decisão acertada e a consequência boa vem, aí a gente fica feliz. Ah, claro aí. Eu sabia que ia dar certo.
Muito bom, deu certo porque eu que fiz. A gente quer um mérito pra gente, quando a consequência da nossa atitude é uma consequência boa. Deus é muito justo, Ele está me dando oportunidades boas na minha vida porque eu faço bem, porque eu me dedico, porque eu me comprometo. A gente quer o reconhecimento das consequências boas quando a gente toma uma atitude boa. Mas e quando as consequências são ruins porque a gente tomou uma atitude ruim? Aí a gente não quer. Ah, não, mas é por conta disso a gente vai começar a criar justificativas. Claro que Deus é justo, mas Ele também é o amor e é a misericórdia, como é a justiça. E a justiça não funciona sem o amor, né? Por isso que Jesus veio complementar Moisés também, né? Moisés veio trazer um entendimento inicial da justiça para a humanidade. E aí Jesus veio colocar o amor e falar, olha, essa justiça ela é incompleta. Ela até pode ser justa, mas é incompleta. Tem que ter esse amor. Os dois andam ali numa balança, em perfeito equilíbrio, né? Não tem como. O equilíbrio perfeito é assim, que é a revelação que Jesus vem trazer para nós. E aí, Deus é misericordioso, é amoroso. Então o que Ele faz? A consequência é ruim. Mas então, Ele entende atenuantes e agravantes daquela nossa falha. É diferente dessas justificativas que colocam a culpa na outra pessoa. Ele entende o nosso erro, a gente tem que assumir o erro, mas ele também entende que tem todo o contexto. Às vezes a gente erra não é por maldade, é por fraqueza. Então um espírito, um irmão nosso que faz o mal por puro prazer, a consequência vai ser ruim. Mas isso é um contexto que diferencia de outros espíritos que também fazem o mal, mas por fraqueza, que fazem o mal por outras dificuldades. Não tem como tratar os dois da mesma forma, né? Se a gente entende isso no nosso trato cotidiano, Deus, em sua infinita sabedoria, mais ainda. E sem cometer falhas, porque Ele também é a perfeição. Então ela é a justiça, o amor e a misericórdia perfeitas. A gente tem que se lembrar disso quando a gente está recebendo essas consequências ruins das nossas atitudes. Então o filho pródigo, se ficasse culpando só o mau tempo, ou o patrão que não queria, né, dar comida para ele, dava para os porcos e não dava para ele nunca teria conseguido sair daquela situação e ter voltado para a casa do pai. Ele precisou ter essa tomada de consciência e entender o que é que eu fiz de errado, né? Qual é a minha parte. É essa a que eu vou assumir. Ah, mas aquele outro. Tudo bem também, mas a minha parte eu também vou assumir. Não. É difícil quando a gente está nos momentos ruins lembrar que essa justiça também está agindo. Mas é importante porque é isso que nos vai dar força para sair daquela situação, tá? O fundo do poço, ele não está isolado da justiça e do amor divinos. E é lembrar dessa justiça e desse amor que vai nos fortalecer em nosso íntimo para conseguir receber a ajuda da espiritualidade amiga, para ter uma boa intuição, para nos manter impressos em bons pensamentos e assim, aos poucos, conseguir saindo de uma situação difícil, né? Que exige muitas vezes o perdão. O arrependimento deve virar responsabilidade. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar esse passo a passo que eu estou tentando fazer. Da consciência pesar, então eu vou compreender o erro, porque eu também estou compreendendo o acerto, né? As duas coisas vêm juntas. Então eu vou assumir aquilo que eu fiz, né? Eu vou usar o arrependimento e a culpa, eu vou transformar aquela dor em algo benéfico, que vai me empurrar, é a dor que vai me dizer o que eu estou fazendo de errado. Imagina se a gente, como acontece, né, na hanseníase, quando a pele perde a sensibilidade, a pessoa tem muita dificuldade de não se ferir. A dor protege a nossa pele. O fato da nossa pele sentir essa dor é que nos traz mais proteção ainda dessa barreira, né, para o nosso corpo. Então a vida é a mesma coisa. Parece óbvio falando assim, né? Mas é isso, vamos nos lembrar disso, fortalecer o nosso íntimo quando a gente está bem, porque quando uma aprovação chegar, vai ser mais fácil. Vou pular ali. Essa figura aqui
era justamente do filho mais novo pedindo a parte da herança e o filho mais velho ali já começando a alimentar um certo remorso, né? E vai sobrar para mim, porque todo trabalho que ele faz eu vou ter que fazer em dobro, sem ganhar nada. Eu tenho que esperar meu pai morrer para receber a herança e na verdade eu nem vou poder pegar a herança e sair por aí, porque eu é que vou virar o dono da fazenda, eu é que vou ter que ficar aqui trabalhando, né? Sem folga, sem nada. Então a gente se identifica, né? Quando nossas relações adoecerem, no intercâmbio com determinados amigos que, segundo a nossa opinião pessoal, se transfiguram em nossos opositores, perguntemo-nos com sinceridade: como perdoar, se perdoar não se resume à questão de lábios, e sim a problema que afeta os mais íntimos mecanismos de sentimento? Feito isso, demo-nos pressa em reconhecer que as criaturas em desacerto pertencem a Deus e não a nós, que também temos erros a corrigir e reajustes em andamento, que não é justo retê-las em nossos pontos de vista quando estão, qual nos acontece, sob os desígnios da divina sabedoria, no que mais convém a cada um, nas trilhas do burilamento e do progresso. Eu não vou conseguir me perdoar se eu não entender como funciona esse mecanismo do perdão, né? E as experiências de ter que perdoar outra pessoa também vai me trazer aprendizado para conseguir fazer isso comigo mesmo. Então, quando eu começo a me relacionar meio de sociedade, a gente só vai evoluir direitinho convivendo com os outros. E reencarnado, que aí a gente consegue, né, passar por mais aperto e andar um pouquinho mais rápido. E aí, quando a gente convive com as outras pessoas, porque cada um é único e somos todos diferentes uns dos outros, em algum momento a gente vai se desentender. Não há mal nenhum nisso. O mal está em como a gente vai reagir a esse desentendimento. Como a gente vai entender como aquele mal vai nos afetar. Se a gente entende, olha, não é justo, que posição que eu vou me colocar? Porque a pessoa que sempre se coloca numa posição de vítima, e aqui eu estou colocando não a discussão se é vítima mesmo de um crime, por exemplo, não no sentido literal da palavra vítima, mas da pessoa se entender como vítima. Então ela vai acreditar que ela está sempre sendo ferida, que ela está sempre sendo atingida. E por quê que às vezes uma pessoa pode tomar essa postura? Porque está faltando a ela o entendimento de quem ela é, do autoconhecimento mesmo. E de pensar, olha, eu não sou melhor do que as outras pessoas. Eu tenho erros como todo mundo tem. Eu estou encarnado no mesmo planeta. O único espírito que encarnou na Terra sem ter errado foi Jesus. A única pessoa que verdadeiramente foi vítima da humanidade foi o Mestre, que não fez mal nenhum e a gente colocou um monte de consequências, do nosso ponto de vista, ruins. Não que Jesus tenha entendido aquilo como mal, porque ele já era um espírito mais perfeito que passou pela Terra. De fato, ele não se afligia, né, com aquilo, mas nos mostra como tratamos uns aos outros, né, nesse planeta. E mostra também como que todo mundo tem sim a sua parte de responsabilidade para ser assumida. E se eu acredito que Deus é justo, aquele mal que me acomete também não está fora da justiça. Aquele mal que outra pessoa me fez não está fora da justiça. Eu posso não entender agora por quê. E aí essas situações vão acontecendo com o passar da nossa vida e também vão nos dando ensinamento para nos perdoarmos. Então, uma palestra sobre auto-perdão, eu não falei diretamente sobre auto-perdão, porque todo o nosso aprendizado sobre o perdão em si, direcionado para nós. Não é um caminho muito diferente, assim, o perdão e o auto-perdão. Quando a gente tem esse entendimento de que somos todos irmãos, que estamos todos na mesma caminhada de evolução, que se a gente está reencarnando, às vezes, numa mesma família, não é por acaso aquela organização, na mesma cidade, no mesmo país, não tem acaso nisso, não tem uma falha na justiça, tem algum motivo. E eu não preciso entender que motivo é esse, se eu acredito que Jesus está
ali também me dando uma inspiração, sabe? Que eu posso recorrer aos ensinamentos dele e conseguir encontrar um bom caminho para sair daquela situação. Conforme a gente vai compreendendo o nosso entendimento, que não é só racional, mas emocional também, principalmente emocional, a gente, em relação ao outro, a gente também consegue aplicar isso em relação a nós mesmos. Quando eu consigo entender que a outra pessoa não é muito diferente de mim, que erra também, então eu também posso me perdoar, porque eu erro também. Não colocar essa culpa como um peso, mas como uma oportunidade incrível de saber o que fazer. Quando a gente identifica um erro, é o primeiro passo de uma caminhada que só tem como consequência futura a evolução espiritual, o progresso. Ninguém vai escapar desse progresso. O que diferencia é o tempo que cada um vai levar. E muitas vezes o nosso entendimento é só dessa vida de agora. Mas a gente não sabe, graças a Deus, a gente não sabe o tanto de débitos que a gente já foi contraindo. Então, às vezes, aquele mal que está acontecendo chega a ser positivo para nós. Quando a gente pensa uma evolução de várias vidas. Atua como se fosse uma expiação, de certa forma. Não que Deus use outras pessoas como instrumento para que a gente, para elas fazerem o mal. Elas vão ter a consequência delas terem feito o mal, que é errado. Mas a gente pode aproveitar e tirar de uma coisa ruim algo muito bom. Aí, em seguida, recordemos as bênçãos de que semelhantes criaturas nos terão enriquecido no passado e conservemo-las em nosso culto de gratidão, conforme a vida nos preceitua. Se a nossa meta é ter gratidão por aquela pessoa que nos fez mal, por que eu não teria gratidão comigo mesmo por ter feito mal? Então, eu vou aprendendo a ter gratidão pelas pessoas que me fizeram algum mal. Isso também vai me ajudar a entender que eu não preciso me sentir em dor, em sofrimento por ter feito mal. E isso também, e vice-versa, Eu vou entendendo que eu sou uma pessoa que falha, então a outra pessoa também falha. Então o mal que ela me fez, tudo bem. Lembremos-nos também de que Deus já lhes terá concedido novas oportunidades de ação e elevação em outros setores de serviço, e que será desarrazoado, sem razão de nossa parte, manter processos de queixa contra elas no tribunal da vida, quando o próprio Deus não lhes sonega amor e confiança. Se Deus não sonega amor e confiança em nenhum de nós, por que eu vou sonegar amor e confiança de mim mesma porque eu fiz uma coisa errada? Algo que eu me arrependo. Essa é a responsabilidade que vai trazer o auto-perdão. Quando o jovem, o moço, estava ali, o filho pródigo, no auge do problema dele, ele certamente teve que se perdoar. A gente imagina que dificilmente ele teria voltado se ele não tivesse perdoado. E ele só foi capaz de se perdoar porque ele fez um balanço íntimo do que ele fez de errado, mas também resolveu assumir como verdade na vida dele, a partir daquele momento, o que ele tinha de bom. Se ele não tivesse também reconhecido as habilidades que ele tinha e as conquistas morais que ele já havia conquistado, qual o propósito de voltar? O arrependido, ele tem que assumir que ele também tem essas qualidades. E quando a gente reconhece as nossas qualidades e resolve colocá-las na frente dos nossos defeitos, a gente consegue andar melhor. Não é negar o que a gente tem de ruim, não é negligenciar o que a gente tem de ruim. E de novo dizendo, como se bom e ruim, como se as nossas habilidades e dificuldades fossem tão claras assim para nós. Mas as que a gente já consegue perceber, entender isso. Tudo bem, eu sou esse ser humano, como qualquer outro, cheio de qualidades e de defeitos. O que eu quero priorizar na minha vida? Me culpar pelos meus defeitos? Pelas atitudes que com o meu livre-arbítrio eu resolvi tomar e que foram ruins? Ou também me responsabilizar pelo que eu tenho de bom? E ter gratidão a Deus pela oportunidade de estar encarnado, de poder viver e colocar em prática isso que eu já tenho de bom, que é conquista nossa, que é mérito nosso,
Não é um dom que Deus nos deu. É conquista espiritual. E se a gente já chegou até aqui, a gente pode muito mais. E Jesus deixa essa mensagem pra gente também. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É uma mensagem de esperança, de que vale a pena apostar naquilo que a gente tem de bom. Ainda que a gente tem que carregar junto aquilo que a gente tem de ruim. Tudo bem, somos um pacote completo. Mas não pensar como se fosse um fardo que a gente tem que carregar, né? Pensar que não, é oportunidade de poder me burilar, né? De poder como burilar uma pedra preciosa mesmo, né? E lapidando aos poucos. Ele teve que fazer esse balanço íntimo e escolheu deixar no passado dele as más escolhas. Esse sofrimento que ele estava tendo ali era um sofrimento material, e as alegrias que ele estava tendo, né, no outro lado eram alegrias materiais. As alegrias acabaram e o sofrimento também acabou. Quem passa fome pode não ter mais fome. Essas condições materiais de sofrimento são condições que são impostas a nós na reencarnação porque elas são necessárias para o nosso aprendizado. Mas tudo que é material é transitório. Então, se eu estou passando por uma dificuldade que é material, ela também vai acabar. Não sabemos quando, nem como, mas é certo que vai acabar. Porque a nossa verdadeira realidade é espiritual, né? É legal a gente pensar nisso também. Tanto na hora quando a gente está numa alegria, numa comemoração, de entender, olha, eu vou fazer um bom uso e vou aproveitar, porque uma hora vai acabar, e vou me preparar para quando o tempo ruim vier, né? É como se fosse mesmo, é o tempo de colher e o tempo de plantar. Um não é melhor do que o outro, né? Os dois são necessários. Essa foto eu peguei na internet e até onde eu consegui verificar, ela é verdadeira, a estrada de Jericó. É onde passa a história é nessa estrada que passa a história da mulher samaritana. Não sei se é de fato essa estrada da foto, mas é ali, naquela região, várias estradinhas passando ali. E essa, na parábola, não conta o que o filho pródigo estava pensando quando estava voltando. Esse balanço íntimo não aparece na história. E aí, eu estava vendo uma palestra do Rossandro, e aí ele estava falando, eu achei muito legal também essa sacada que ele teve, assim, de pensar nisso, que muito provavelmente isso não apareceu na história porque cada um vai preencher por si. É o que cada espírito vai ter de desafio. É essa estrada que é de cada um. Mas não é porque cada um caminha a sua própria estrada que a gente não pode se ajudar uns aos outros. E essa é uma estrada, como uma metáfora, né, uma analogia, a gente pode usar como uma estrada para várias coisas. Uma reencarnação pode ser uma estrada. A evolução espiritual como um todo também é uma estrada. Mas esse caminho que a gente faz de autoconhecimento para dentro de nós também é uma estrada. E aí é muito difícil para espíritos no nosso nível evolutivo aceitar que não tem fórmulas prontas para fazer as coisas. E aceitar que não tem uma receita que eu vou só sair repetindo e pronto, eu vou conseguir me perdoar. Não tem. O caminho que eles indicam para esse autoconhecimento e que vai com o objetivo, o autoconhecimento com o objetivo de nos levar a nos perdoar, é um entendimento mesmo. Quem eu era, que pessoa que eu era quando eu fiz aquela atitude que eu me arrependo. Por que eu gosto de me colocar em determinada situação? A situação de vítima que eu estava falando mais cedo. Muitas pessoas que alimentam a culpa, elas também alimentam esse lugar dessa vítima, que de certa forma traz alguns benefícios, porque a pessoa que é vítima acha que merece receber cuidado. Quem não merece receber cuidado?
aquela pessoa que tem ossos de vidro, né, que tem que ficar ali toda bonitinha, nada pode atingir. Então essa pessoa tem que ficar num pedestal, ela tem que ser bem cuidada, ela tem que ser bem quista pelas pessoas. Isso parece ser bom, mas para o espírito mesmo isso não é bom, isso é uma fraqueza moral. Isso é uma fraqueza emocional. Isso chega a ser uma fantasia infantil, né? A gente não amadureceu ao longo da nossa vida e não amadureceu enquanto espíritos, né? É a criança que ainda não consegue entender. E para uma criança, tudo bem, ela é uma criança, ela não consegue entender que ela tem que assumir uma responsabilidade. É difícil fazer uma criança entender essa responsabilidade dela, mas a gente não vai conseguir se perdoar se a gente não assumir essa responsabilidade, porque é quando a gente tem essa tomada de consciência, não do que a gente fez de errado, mas do que eu quero fazer de bom a partir de agora. É essa tomada de consciência, porque saber o que a gente fez de errado, a gente já sabe, desde lá atrás, quando a dor começou. A gente já teve um indicativo ali. A dor, o que a gente entendeu, o erro, é o primeiro passo só. Ele é só para dar aquele empurrão para a gente pegar no tranco e sair andando. A partir dali, o nosso foco tem que ser investir no que a gente tem de bom. Mas eu também tenho que ser sincero com o que eu tenho de bom, conhecer o que eu tenho de bom. E alimentar essas nossas habilidades dentro dos valores cristãos, né? Tentar seguir fazendo o bem, né? E o que é esse bem? É o bem que me cabe, não é, né? Não é sem as fantasias infantis também, de ter que salvar o mundo, de ter que fazer obras grandiosas, né? Mas naquele trato íntimo do cotidiano, com as pessoas que a gente mais convive de perto, né? Esse é o verdadeiro desafio, muito mais do que fazer obras grandiosas na face da terra, que a gente também tem que assumir a nossa humildade de que não somos ainda um planeta capaz de grandes feitos. As pessoas, os espíritos que reencarnaram no planeta Terra até agora, foram justamente para dar um exemplo, uma inspiração para a nossa evolução, né? Esses espíritos já estavam no nível evolutivo acima do nosso planeta, né? Mas ainda acima do nosso planeta, entre aspas, né? Porque vieram para cá também, de qualquer forma, com a missão, mas também passando por um planeta e por suas próprias provas e expiações. O problema é que a gente às vezes fica só reencarna para prova e expiação, mas não assume que a gente também tem uma missão, né? E aí quando a gente pensa em missão, parece sempre essa coisa grandiosa, mas não, às vezes reencarnar com uma inimizade na minha família e aprender a amar, olha que missão incrível. Aprender a amar é bênção. A gente pensa que é fardo, mas é bênção. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele coloca o inimigo no útero da mãe só para facilitar. Deixa eu ajudar vocês e pôr pertinho. Ele já nos poupa todo o trabalho que a gente ia ter de ter que encontrar uns aos outros. Gente, isso é bênção. Não é fardo. Mas a gente tem que se responsabilizar, senão a gente não consegue uma mudança, né? E não existe um auto-perdão sem ter uma mudança, senão a gente vai estar só no arrependimento. Essa é a diferença. O espírito arrependido, ele ainda não mudou. O espírito que se perdoa, ele já está trabalhando para o bem. Mas não é, como certo e errado não são coisas claras, esse trabalho ele também é gradual, é igual ao anoitecer. Tá de dia, tá de noite. Mas entre o dia e a noite, aos pouquinhos, quando a gente vê, o anoitecer escureceu assim, né? Não dá pra, se a gente ficar olhando qual é o exato momento que o dia vira noite, não dá pra marcar. É gradual mesmo, é aos pouquinhos, né? Deus é incrível mesmo, olha só, Ele deixa várias, infinitas lições da natureza para a gente poder se inspirar e aprender com isso também. A estrada, falei, tá? Então é nesse sentido, assim, da gente se comprometer em fazer essa viagem para dentro de nós. No caso, né, do que a gente está pensando nesse momento, nessa direção do perdão, construir um perdão para conosco mesmo.
Vou encerrar com a Joana. Ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo da evolução. Mesmo aquele que segue retamente o caminho do bem está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional no momento. Não adianta eu me achar bonzão, porque agora eu estou passando por todas as provas, porque amanhã eu não sei. Então a gente tem que se fortalecer, tem que estudar sem cessar o Evangelho, porque uma hora vai vir o momento de colocar em prática. Então não é achar, não, eu estou bem, ninguém... eu não tenho nenhum inimigo, mas as coisas são passageiras também, né? A gente pode trabalhar e se preparar para algo de mais difícil, né, que vai vir. Há períodos em que o bem-estar a tudo enfrenta com alegria e naturalidade, enquanto que, noutras ocasiões, os mesmos incidentes produzem distúrbios e reações imprevisíveis. Todos podem errar, e isso acontece a miúde, tendo o dever de perdoar-se, não permanecendo no equívoco, ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. A gente tem o dever de perdoar, de nos perdoarmos, como? Não permanecendo no equívoco. Por isso que eu falei, só arrepender, às vezes ele até erra e se arrepende, e erra e se arrepende, e erra, e não sai desse ciclo. O perdão, ele exige uma mudança de comportamento, que é, de fato, essa evolução, essa melhora íntima, né? Ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. Às vezes a gente não vai conseguir deixar de ser arrependido, mudar, acertar, e ainda tem que reparar o mal, assim, mas tem tempo, tudo bem, né? A reencarnação é bênção por conta disso também. E aí com cada pessoa a gente vai estar nesses momentos assim, né? Quando a gente pensa assim, perdoar outra pessoa e vou reparar a ela o mal, é uma relação. Mas como eu posso reparar o mal a mim mesma, né? Então, se eu fiz o mal, como eu posso me reparar a isso? E a resposta também é agindo no bem, resolvendo apostar naquilo que a gente tem de bom, que já é nosso, é conquista, a gente tem que se sentir feliz. Fui eu que fiz, sabe? Fui eu que fiz, eu consegui. Com o orgulho de quem faz sozinho? Não. Com a ajuda, tendo humildade. Reconheço aquilo que eu tenho de bom, que é a conquista espiritual, que eu não teria conseguido sozinha. Senão a gente vira o filho egoísta, né? Orgulhoso. Aqui, só uma última frase para encerrar. Paulo, imagina se Paulo não tivesse se perdoado por ter sido perseguidor de cristãos que ele foi. A gente não teria toda a obra dele. Paulo conseguiu se perdoar no momento em que o Cristo chamou ele. Ele falou, peraí, mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que Gamaliel me ensinou aquilo, o mentor dele? Por que ele me ensinou isso? Por que eu nasci numa família judia? Por que eu aprendi a Torá? Não interessa. Eu fiz errado? Fiz. O que eu vou fazer agora? Trabalhar no bem. E Jesus entregou para ele uma tarefa grandiosa de primeira? Não, ele ainda era Saulo. Ele estava cego, ele não estava entendendo nada direito. Ele estava vendo Cristo ali na frente dele e os soldados achando que ele estava enlouquecido. Qual a missão que Jesus entregou para Saulo? Olha, vai até a casa, Ananias. Vai até a casa de Ananias. E ele ficou assim, mas peraí, eu estava indo lá para matar ele. Não questiona, vai e faz. E o que Saulo, né? O que Paulo fez? Aceitou a tarefa e trabalhou. Ele provavelmente também foi se perdoando à medida em que ele ia trabalhando. O auto-perdão não tem que vir primeiro para a gente trabalhar depois. É no trabalho, é na honra de servir aos outros, porque não é fardo, que a gente também vai conquistando essa paz com a gente e essa paz com o nosso passado, com a nossa trajetória. Ok? Então é isso. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A gente vai reparar todo esse mal, não espiando em sofrimento. Eu fiz mal para outra pessoa, então eu quero que outra pessoa faça mal. Eu matei uma pessoa, então eu quero que outra pessoa vá e me mate. Não. Eu fiz o mal, vou fazer o bem.
É assim que a gente quita as nossas dívidas, é assim que a gente conquista a evolução espiritual. Então que a gente se comprometa nessa tarefa, se inspirando, né, em todas essas mensagens de amor e de misericórdia e de justiça que Deus entregou para nós, né, através de Jesus, nosso grande mestre. Obrigada, gente.